As oportunidades só aparecem para aqueles que estão prontos. Olá, seja muito bem-vinda ao nosso curso Babá de Bolso Cheio. Você vai descobrir aqui como conseguir um emprego com babá para trabalhar por tempo integral ou para ganhar uma renda extra. Meu nome é Alexandre Rocha, eu sou diretor da agência Lar Feliz. Eu não sei se você conhece a agência Lar Feliz, por isso eu vou fazer uma breve apresentação. A agência Lar Feliz está no mercado há 8 anos. Nós somos referência em indicação de profissionais domésticos e, por sermos conhecidos por realizar um excelente trabalho, já participamos de diversas entrevistas em jornais, revistas e TVs. Somos também um centro de formação de trabalhadores domésticos, já tendo treinado e ajudado a milhares de babás, cuidadores de idosos, domésticos a mudarem de vida. É um desafio tanto. E por já termos ajudado a milhares de pessoas a conseguirem os seus empregos, nós vamos também ajudar a você, né? E tendo tido a experiência de ajudar a milhares de famílias a encontrarem uma boa babá, nós já sabemos quais são as principais características e habilidades que as famílias buscam quando estão contratando. E já sabemos também como ir direto ao ponto para aproveitar ao máximo cada minuto que nós vamos passar juntos durante esses dias. Nós sabemos que as pessoas que participam deste treinamento querem saber basicamente 4 coisas. E pode ter certeza que nos próximos dias você vai descobrir. Quais são os tipos de vagas? Que tipo de babá as famílias estão procurando? Onde procurar as vagas? Né? Existem vagas novas todos os dias. E, principalmente, como passar numa entrevista de emprego. Esse é um dos itens mais importantes. E este quarto ponto, ele é muito importante, pois ele é um passo em direção à realização profissional e pessoal. Pois, basicamente, nós temos 5 grupos de babás. Nós temos aquelas que já são babás, mas que estão desempregadas e precisam de uma recolocação para terem renda, ajudar nas despesas em casa, dar uma melhor condição a seus filhos. Né? Nós temos aquelas que são babás, mas que ainda não tiveram a carteira de trabalho assinada e querem um aumento de renda ou o reconhecimento da sua profissão, né? Que almejam serem reconhecidas como profissionais. Temos aquelas que buscam o primeiro emprego e que muitas das vezes a mãe é babá ou alguma parente ou amiga próxima que de alguma forma acabou influenciando na escolha, seja pelo lado financeiro, pelas viagens ou pelo retorno afetivo que esse tipo de trabalho proporciona. Temos aquelas que já trabalham no serviço residencial, como domésticas, cuidadoras de idosos, e que querem mudar de profissão, seja por descobrir o potencial financeiro da babá profissional, seja pela questão física de ser mais tranquilo e prazeroso cuidar de uma criança que lavar um banheiro ou carregar um adulto. Né? E por último, mas não menos importante, temos aquelas pessoas que perderam seus empregos em outras áreas ou que estão cansadas de trabalhar ganhando apenas o salário base ou o salário mínimo, como os serviços gerais, copeiras, vendedoras, auxiliares escolares, técnicas de enfermagem, pedagogas, secretárias, atendentes, caixas, repositoras, operadoras de telemarketing, entre outras tantas profissões, né? Ou vem na profissão de babá uma grande oportunidade profissional para trabalhar com algo prazeroso, rentável e com grande possibilidade de crescimento profissional. Nós podemos lhe garantir que ao final desse treinamento você vai descobrir que passar na entrevista é simples, rápido e fácil, quando você já sabe qual tipo de babá a família está procurando, aonde procurar as vagas de emprego e como agendar a sua entrevista de emprego e, principalmente, como passar na entrevista de emprego. Né? Quais as perguntas serão feitas, quais as respostas devem ser dadas, qual a expectativa do empregador quando ele faz a entrevista com você, né? O que ele está buscando, quais os testes podem ser aplicados durante essa entrevista, qual a roupa mais adequada para fazer essa entrevista. Então, durante esse curso, você vai aprender isso tudo. Então, se você veio aqui buscando conhecimento para você trabalhar com babá, pode ter certeza que você vai encontrar e vai entender tudo direitinho, como esse conhecimento pode lhe ajudar a conseguir um trabalho com babá. E se você veio aqui também buscando aperfeiçoamento, expansão profissional para conseguir uma recolocação no mercado como babá,
você está no lugar certo e pode ter certeza de que você vai aprender uma técnica que vai te diferenciar no seu mercado e te destacar na hora da entrevista, por saber exatamente o que a pessoa que está assentada do outro lado está procurando e espera ouvir quando fizer a entrevista com você. A técnica que você vai aprender aqui é uma novidade nesse mercado de cuidados infantis. E hoje as famílias elas estão cada vez mais seletivas em suas escolhas. E você sabe que um profissional que se destaca na entrevista, causa uma excelente primeira impressão, tem muito mais chance de conseguir um salário maior na mesma vaga. Então, agora, sabendo que este treinamento foi feito para você, para te ajudar, que nós nos comprometemos a revelar os segredos da entrevista de sucesso, pois queremos realmente te ajudar a ser uma babá de bolso cheio. E para você não perder absolutamente nada durante esse treinamento, preste muita atenção em como tudo vai funcionar por aqui. Serão praticamente 5 horas de conteúdo de altíssimo nível. Nós teremos 3 aulas gravadas, como essa que você está assistindo agora, todas com pelo menos 30 minutos cada, que serão liberadas de acordo com a programação aqui embaixo, dentro do nosso aplicativo. Além disso, nós vamos enviar no seu e-mail um presente. É isso mesmo, você vai receber um presente. Você vai receber a lista dos documentos essenciais para realizar a sua entrevista, aqueles documentos que você não pode esquecer, e um modelo de currículo simples e funcional para que você inicie já a sua busca por emprego ou renda extra. Nós enviamos esses presentes para o seu e-mail. Portanto, se você não receber dentro de 24 horas, ou se você não o encontrar, no final desta aula eu vou te mostrar como ter acesso a eles. Até porque nós teremos um encontro ao vivo e online, onde iremos explicar em detalhes como passar na entrevista de emprego e os 10 erros fatais durante a entrevista de emprego e tirar todas as suas dúvidas ao vivo. O nosso principal canal de comunicação vai ser o seu e-mail. Por isso é muito importante você ficar de olho nele durante esses dias. Se por acaso você não receber o nosso presente no seu e-mail, não se preocupe, pode continuar assistindo essa aula que no final eu vou te explicar como ter acesso a eles. Mas já se programe para observar os seus e-mails com mais frequência e abrir os e-mails da agência Lar Feliz. Essa foi a estrutura que preparamos para te entregar este conteúdo que vai te ajudar a descobrir como conseguir um emprego e a ser uma babá de bolso cheio. É importante você ficar atento à nossa agenda de liberação de conteúdos, porque este treinamento vai ficar no ar por pouquíssimos dias. Portanto, fique atento ao seu e-mail. E agora que você já sabe como tudo vai funcionar por aqui, vamos direto ao ponto. Vamos ao que você veio buscar. Aquele conhecimento, aquela informação, aquele diferencial para que você inicie realmente a sua procura com uma vaga de emprego. Bom, basicamente, nós temos no mercado 4 tipos de babás. Né? Nós temos as babás que são aquelas babás especialistas em recém-nascidos. Entenda que o termo recém-nascido ele vem para aquelas crianças desde o dia que elas nasceram até o 28º dia. Portanto, a criança com 1 mês, 2 meses, ela não é mais considerada um RN. Né? Embora o mercado ele entenda que o recém-nascido ele vai até ali, né? É comum você ver falar que é uma babá de recém-nascido, uma babá que cuida de criança de 4 meses, enquanto ela ainda é só lactente. Mas o termo correto, RN, seria de 0 até o 28º dia. Então, nós temos a babá de recém-nascido, nós temos a babá que cuida do lactente, que é aquela criança do 29º dia até os 4, 6 meses de idade. Nós temos a babá da primeira infância, que vai cuidar dos 4, 6 meses até por volta dos 2 anos e meio, 3 anos, que é assim que a babá inicia o processo de transição, entrando com a alimentação, com as papinhas, né? Que a criança para de se alimentar somente através do leite. Normalmente há uma troca de babás, porque a babá de recém-nascido é uma babá que ela é mais bem remunerada, aquela babá que cuida do bebezinho, porque ela é um perfil que ele existe em menor quantidade no mercado.
Quando você vai entrando para essa babá de lactente, né, babá de RN lactente, você vai fazendo a transição para essa babá de primeira infância, a complexidade ela vai diminuindo um pouco. Então, a babá de primeira infância, que vai entrar com alimentação, com a papinho, desfraldo, desmame, vai ajudar a criança a caminhar, ela é uma babá que ela tem uma quantidade um pouquinho maior do que aquela de recém-nascido. Então, seguindo a lei de demanda, de oferta e demanda, o salário dessa babá ela é um pouquinho menor do que essa babá de recém-nascido lactente. Passado essa idade dos 2 anos e meio, 3 anos, a criança ela já tem uma certa autonomia, ela já consegue desenvolver, andar, já fala, ela já é um pouco mais independente. Aí a gente entra na segunda infância, que vai dos 2 anos e meio, 3 anos até os 6 anos. Como a demanda, a necessidade de características da babá diminui, a complexidade da vaga diminui, mais pessoas dão conta de cuidar de crianças de 3 anos. Então, o salário para as crianças de 2 anos e meio até os 6 anos, ele costuma ser um pouco menor, porque, por exemplo, se nós tivermos 10 pessoas, dessas 10 pessoas, em média, uma pessoa se caracteriza com as habilidades necessárias para cuidar de um recém-nascido. Dessas 10 pessoas, nós vamos ter de 2 a 3 que conseguem cuidar com qualidade dessa criança na primeira infância. E vão saber fazer com cautela e com cuidado essa alimentação, e vão saber ajudar a criança no desfraude, no desmame, no andar, na fala, que vai ajudar nesse desenvolvimento. E entre 7 a 6 babás que vão conseguir cuidar dessa criança dos 3 anos aos 6 anos. Ou seja, normalmente a babá de recém-nascido, como ela existe em menor quantidade, porque ela se assemelha mais a uma babá estilo uma técnica de enfermagem, aquela babá mais técnica, mais cautelosa, mais controlada. Então, é aquela babá que tem técnica para tudo. E, por diversas, ela também é uma babá que ela é um pouquinho mais seca, né? Então, ela é mais racional do que emocional. A babá da primeira infância ela é uma babá intermediária. Ela tem características técnicas e tem características de relacionamento. Então, ela é uma babá que ela consegue transitar nas duas etapas. Já a babá da segunda infância, de 3 anos aos 6 anos, é aquela babá que senta, que brinca, que rola, que ela é aquela como se fosse uma professora educacional da pré-escola. Né? A babá intermediária da primeira infância é aquela babá que tem características técnicas e práticas, mas que ela ajuda a criança a desenvolver, ela brinca, mas são aquelas brincadeiras um pouco mais estáticas, porque a criança ela ainda não tem aquela mobilidade toda. E já a criança da terceira infância, que são acima dos 6 anos, praticamente a grande maioria, né, das babás dão conta, porque a complexidade é menor, a criança ela já é mais independente, a criança ela já fala, ela já anda, ela já toma banho, sendo supervisionada, mas ela já tem aquela desenvoltura natural para conseguir se manter. Então, é mais fácil. E quase sempre, nesse período dos 6 aos 12 anos, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, que as famílias costumam ter as babás multifunções. Né? Então, por exemplo, o risco de se cuidar de um bebê recém-nascido é um risco muito grande. Então, você tem uma tabelinha igual essa que nós montamos, aonde você consegue a babá de recém-nascido, ela é uma babá que ela é muito técnica, ou seja, a gente precisa ter uma característica, né, de muita característica detalhista, muito técnica, muito cautelosa, aquela babá mais centrada, mais calada, com uma boa postura, uma boa apresentação ali com a criança, com a sogra, com a mãe. Então, ela é aquela babá mais controlada, ela não é aquela babá barulhenta, aquela babá que conversa, aquela babá que fala muito, aquela babá que brinca muito, que ri muito alto. Ela é uma babá mais contida, porque quando você tem um recém-nascido, a mãe costuma estar muito
às vezes agitada, às vezes abalada por conta da mudança dos hormônios, às vezes o nascimento, a chegada de uma nova criança. Então, normalmente, uma babá que acalma, aquela babá centrada, é a que normalmente eles buscam. Quando a gente vai passando para lactente, essa complexidade ela vai alterando, né? Então ela vai diminuindo, porque é diferente quando você compara uma criança de 1 mês com uma de 4 meses, você vê que ela cresce bastante. Então essa complexidade ela tende a ir diminuindo. E à medida que a complexidade diminui, aumenta-se a quantidade de pessoas aptas a concorrerem. Então, os maiores salários, eles estão nas babás que olham as crianças com menor idade e os menores salários estão nas crianças com maior idade. Então, você tem um cruzamento. Criança menor, salário maior, criança maior, salário menor, porque é mais fácil de cuidar. E como é mais fácil, mais pessoas estão aptas. Então, a segunda infância, normalmente, é um período onde essas famílias conseguem contratar pessoas com grande facilidade. Aquela babá, por exemplo, que ainda não tem experiência, ou aquela babá que tem pouca experiência, é mais fácil que a família confie a ela uma criança que esteja da segunda para a terceira infância. Ou seja, uma criança de 3, 4 anos para lá, porque como a criança já fala, a criança já tem autonomia, já tem consciência, já tem presença, é mais fácil para a família controlar se a babá está sendo bem, está sendo uma boa profissional ou não. Já aquele bebezinho recém-nascido, normalmente eles querem uma babá que já tenha ou curso de formação, ou um curso técnico, ou experiência comprovada ali com aquele recém-nascido, com criança, porque não se permite erro e normalmente eles têm muito receio de entregar essa criança sem a devida comprovação, né? Aquele gerador de confiança. E quando essa babá técnica ela aparece para fazer entrevista com a roupa certa, com o jeitinho certo, é muito mais fácil dela ser aprovada porque ela tem que gerar confiança para outra família. E a família tem que gostar dela logo na primeira impressão, na primeira reunião. Porque normalmente quando você vai fazer uma entrevista, por exemplo, para cuidar de um recém-nascido, essa entrevista ela acontece a 2, 3 pessoas. Né? Às vezes a mãe contrata uma babá de recém-nascido antes da criança nascer para ela se acostumar e passar a confiar naquela babá. Então, normalmente, essas características na nossa população elas são menores. Né? Normalmente, eu sou analista comportamental, normalmente o comportamento da população, normalmente você tem ali em torno de 80% da população um perfil que a gente chama comunicador, que é aquele perfil mais tranquilo, risonho, alegre, de expressão aberta, que senta, brinca, conversa, etc. Uma babá mais técnica, ela tem muita postura, ela tem muita cerimônia, ela tem muito roteiro, ela tem muito cronograma, ela segue muito bem as rotinas e os manuais. Então, por isso que ela é uma babá em menor quantidade, e como você tem em menor quantidade, ela tem um salário maior. A dica que a gente pode passar para vocês é o quê? Por exemplo, você se autoconhecendo, você vai procurar estar dentro de uma faixa onde você consegue ser diferenciado, igual nós vamos ver nas próximas aulas, as características que diferenciam uma profissional de outra. Então, você sabendo, por exemplo, eu sou aquela babá gente boa, eu sento, converso, brinco, risonho, eu gosto de abraçar, eu gosto de toque, eu gosto de contato. Às vezes, o seu perfil ele vai encaixar melhor da primeira infância para a segunda infância, porque você vai encaixar muito dentro daquilo que a família procura. Tá, Alexandre? Então, não tem uma babá que começa desde recém-nascido e fica até os 6 anos? Assim, tem. Você tem aquela babá que começa com recém-nascido e fica até os 6, 7, 8 anos. Porém, em alguns momentos ela vai ser mediana, em outros momentos ela vai ser muito boa, e em outros momentos ela volta a ser mediana, de acordo com o perfil de habilidade dela. Hoje na agência nós temos pelo menos 3 perfis comportamentais para as babás.
porque é muito comum a família contratar a babá de recém-nascido, ela tem uma remuneração maior, ela vai ficar até o terceiro, quarto mês, logo que começa a entrar a alimentação física, as papinhas, etc., essa babá ela é substituída por uma outra babá, que tem uma remuneração um pouco menor, ela faz uma transição, ela treina a outra babá e ela vai para uma outra casa, porque é como se ela fosse uma mão de obra especializada, uma mão de obra de alto valor, né? Então, as famílias, normalmente, elas têm tendência a ficar com ela durante um certo período. E essa babá também, que é muito técnica, ela tem, de certa forma, um pouco de dificuldade de lidar com, com o desenvolvimento ali da criança. Quando a criança começa a andar, a criança começa a sair fora do cronograma dela, essa babá de recém-nascido, ela costuma ficar um pouco incomodada, porque ela gosta muito de rotina, ela gosta muito de sequência, ela gosta muito de seguir um padrão. E chega uma certa idade que a criança ela não segue mais padrão, ela cria o seu próprio padrão. Né? Ela segue uma rotina que a babá acaba inserindo, mas ela não segue um padrão igualzinho todos os dias. E com o bebezinho é muito fácil. Então, você escolhe a hora que ele come, a hora que ele dorme, a hora que troca de fralda, a hora que ele toma banho. Ele fica aos cuidados de alguém que define por ele quando ele vai fazer e o que ele vai fazer. À medida que essa criança vai crescendo, que ela vai tomando, vai tendo autonomia, ela começa a escolher quando ela quer dormir, quando ela quer comer, se ela quer comer, né? Quando ele vai fazer xixi. E aí, esse processo, normalmente, essa babá de recém-nascido, ela tem uma certa dificuldade em lidar com esses improvisos, essa falta de rotina. E aí ela mesmo, normalmente, ela já sabe que é hora de rotacionar e procurar uma nova família. E aí entra a babá, que vai cuidar dessa primeira infância e posteriormente da segunda infância. Normalmente, as babás que são mais jovens, elas se dão muito bem durante a segunda infância, porque ela tem um maior vigor físico para correr, jogar bola, rolar, ir no shopping, ir no parquinho, é de uma geração muito próxima. Então, normalmente, as meninas mais jovens é mais fácil procurar vagas para cuidar da segunda infância, ou seja, dos 3 anos para lá. As babás intermediárias costumam ser mais requisitadas para a primeira infância, porque elas aliam conhecimento técnico com experiência. Então, normalmente, as famílias confiam mais. E as babás para recém-nascido, normalmente, é um campo onde nós temos a maioria das babás com um pouco mais de idade, embora tenham muitas babás técnicas com técnicas de enfermagem que são extremamente jovens. Né? E aí o currículo dela, o conhecimento técnico dela, habilita, mas normalmente, à medida que a idade da babá vai passando, ela vai reduzindo a idade das crianças que ela vai cuidando, porque ela já tem a experiência, então ela já sabe os detalhes, os macetes, né, as características específicas, como desfraldar corretamente, ela já sabe quando que ela pode tirar o bico, como que ela vai desmamar, ela já sabe resolver problemas de cólica, coisa que às vezes as babás intermediárias ou as mais jovens ainda vão descobrir. E normalmente o mercado ele funciona assim. Vamos seguir aqui no nosso slide. Bom, sobre as vagas, as oportunidades de emprego, né? Quais são os tipos de vagas e quais as características que as famílias buscam em cada perfil de vaga? O primeiro perfil que a gente vai conversar é a babá parcial. A babá parcial é aquela babá que trabalha parcialmente durante o dia, ou seja, ela trabalha entre 4 a 6 horas por dia. Normalmente, ela cuida de uma criança que vai para a escola na metade desse dia. Então, ou seja, essa babá, ela chega, normalmente assume a criança, vai dar café da manhã, vai dar banho, vai preparar para a escola, vai ajudar no dever, né? Vai organizar o quarto, a mochila com os materiais, vai preparar o almoço, vai servir o almoço e vai preparar essa criança e vai levá-la para a escola ou vai
colocá-la na van para que ela vá para a escola. Quem normalmente precisa desse tipo de babá são famílias que ou já têm uma doméstica que cuida da casa, e como a criança estuda, eles contratam uma babá para ficar parte do dia, né? E por ficar parte do dia, ela tem um salário um pouco menor, mas mesmo assim é um bom salário. Essa profissional, essa babá que vai trabalhar com um tempo parcial, normalmente a gente indica que ela auxilia um pouco no trabalho ali doméstico. Auxiliar em que sentido? Por exemplo, às vezes tem pessoas que contratam essa babá parcial que trabalham. Então, a babá chega, a família sai, vai trabalhar e ela fica na casa ali sozinha com a criança. Então, a gente indica o quê? Ser proativa. A gente vai ver ainda na segunda aula essa característica, a gente vai ver os detalhes, né? O que diferencia uma babá boa de uma espetacular, de uma babá mediana para ruim. Então, o ser proativo. Então, quando a babá chega, essa babá part-time, meio período, ela chega, ela estende a cama, às vezes ela tira a roupa que está na máquina e põe para secar, ou pega a roupa que está para lavar e põe na máquina para bater. Ela, antes de ir embora, ela vai arrumar a cozinha, então ela não vai deixar sujeira para a família, ela vai deixar o jantar pronto para a criança, ela vai organizar, né, o máximo possível para não deixar sujeira, não deixar coisas fora do lugar. Então, por exemplo, ela chegou, preparou o café, etc., preparou o almoço, brincou, fez o dever, preparou a criança, pôs a criança na van, ela volta, almoça, ela arruma a cozinha, dá uma ajeitadinha na casa, fecha tudo, organiza tudo, e aí sim ela vai embora, porque aí ela vai ser uma profissional que está ajudando aquela família, né? E a família normalmente ela vai se sentir surpreendida com essa profissional que tem essa característica, que faz além do esperado. Então ela vai criar uma possibilidade muito maior dela permanecer e de ter uma boa referência ao final deste período. Nós temos também a babá integral. Essa babá integral ela trabalha o dia inteiro, né, cuidando da criança. Normalmente ela vai trabalhar entre 6 até 12 horas por dia, imaginando que 12 horas por dia assim, é um limite máximo, imaginando as possibilidades dentro da lei, que são 8 horas por dia, mais o sábado que ela paga durante a semana, mais o intervalo de almoço e mais 2 horas extras. Mas tem famílias, por exemplo, que são funcionárias, né? Elas trabalham, às vezes, o horário comercial, então eles precisam de uma babá que chegue antes deles sair e que esperem até eles voltarem do trabalho. E nesse caso, essa babá integral ela ficaria 12 horas, mas assim, imagine que 12 horas, para quem vai trabalhar indo e vindo, é um limite máximo, porque sobra muito pouco tempo para que essa babá fique na sua casa. Porque se eu trabalho de 7 da manhã às 7 da noite, para eu chegar às 7 horas em algum lugar, eu tenho que sair de casa muito cedo. Eu tenho que acordar, por exemplo, às 5, sair de casa às vezes 5h30, 5h40, pegar a condução, para que eu chegue nesse local às 7 da manhã. E se eu saio de lá às 7, para eu chegar na minha casa, eu vou chegar na minha casa às 8h30, às vezes 9 horas. Então, é a conta de chegar, tomar um banho, né, fazer uma refeição, descansar um pouquinho e dormir. Então, você praticamente vive para trabalhar. Então, esse tipo de vaga de 12 horas é uma vaga que ela desgasta muito a profissional. Mas dentro disso você tem as babás que vão trabalhar 8 horas, 10 horas. Muitas famílias já tem alguém, né, ou o pai ou a mãe que chega mais cedo ou que sai mais tarde para ajudar. As famílias hoje em dia, a gente vê uma tendência à não terceirização da criação das crianças. Então, hoje as famílias elas já são mais presentes do que eram antigamente, então elas já ficam mais tempo com essas crianças, né? Então, elas estão ali metade do dia, muitas das mães ou dos pais trabalham metade do período, então elas ficam metade do dia em casa e outra metade no trabalho, justamente para ajudar ali, supervisionar e participar do dia a dia ali das crianças, que acho que é o objetivo de todos os pais. Mas pode acontecer de você vir a trabalhar para uma família que precisa de uma babá que fique o tempo todo. E aí, nesse caso, você tem que ter essa consciência, né?
quais tarefas que essa babá vai realizar? Ela vai cuidar basicamente de tudo que é da criança. Então, a alimentação, os cuidados básicos, os banhos, as brincadeiras, a higiene, a frutinho, o suquinho, os cuidados, às vezes, com as roupas da criança, a organização dos armários, a limpeza dos ambientes onde a criança transita, então, o quarto de brinquedo, o próprio quarto da criança, o banheiro dela, aonde a criança sujar, normalmente é responsabilidade dessa babá. Então, se porventura, por exemplo, você trabalha numa casa que tem uma doméstica e você chega nessa casa com a criança suja a sala, não vai ser a doméstica que vai limpar isso novamente, vai ser a babá que, de alguma forma, vai conseguir organizar, né? Ela vai conseguir manter e deixar da mesma forma que estava antes dela chegar. Então, normalmente, essa babá do período integral ela fica full time por conta da criança e de tudo que é relacionado a essa criança. Então, ela cuida de tudo que existe na casa por conta da criança. Então, os brinquedos, a limpeza dos brinquedos, isso tudo é responsabilidade dessa babá integral, né? Porque como ela tem mais tempo, ela tem maior capacidade de executar essas outras tarefas, porque a criança ela vai dormir, ela vai brincar sozinha um pouquinho, ela vai ver um pouquinho de televisão, né? Então, ela vai fazer coisas que sobram um pouquinho de tempo para que você execute essas outras tarefas. Né? Nós temos também a babá noturna. A babá noturna é aquela que trabalha pernoitando na residência. Essa babá, normalmente, ela tem jornada entre 8 até 12 horas, então ela entra, por exemplo, às 8 da noite, sai às 8 da manhã, entra às 7 da noite, sai às 7 da manhã, entra às 10 da noite, sai às 8 da manhã. Normalmente, as famílias contratam essa babá noturna quando elas têm recém-nascido, né? Como o recém-nascido ele mama de 2 em 2 horas, depois a cada mês ele vai aumentando, vai espaçando, as famílias normalmente precisam de uma babá para poder auxiliar nesse processo entre tirar do berço, levar para a mãe amamenta, depois você põe essa criança para rotar e põe ela de volta para dormir. Então, para fazer essa logística com a criança. Então, essa babá noturna, normalmente, ela vai ficar entre o bebê ter nascido até o bebê completar os 4, 5, estourando 6 meses, porque com 6 meses, normalmente, ele mama de 6 em 6 horas. Né? Não é uma regra, mas normalmente vai se espaçando 1 hora a cada mês novo de vida. Então, normalmente, com 5, 6 meses, esse bebê ele vai mamar, por exemplo, meia-noite e vai mamar de novo às 6 da manhã. E aí essa mãe vai conseguir dormir direitinho. Né? Ela não vai mais precisar dessa babá noturna. Uma outra possibilidade para uma babá noturna são as famílias que estão com crianças que estão com sono virado. Ou seja, a criança ela dorme de dia e fica acordada à noite. Aí, normalmente, a família contrata uma babá noturna para que ela, com muita habilidade, com muito carinho, com muito jeitinho, consiga fazer com que essa criança volte a dormir, explicando a ela que está à noite, que a noite que é o horário de dormir, né, que não é o horário de brincar, não acendendo a luz, e mantendo ela ali para que ela volte a mudar o hábito dela e volte a dormir à noite e ficar acordada de dia. Normalmente, quando esse tipo, uma babá profissional, ela consegue mudar o hábito dessa criança entre 2 a 3 meses. E aí o hábito dela é modificado. Né? Então, normalmente, essa babá noturna que vai para corrigir o sono, e aí podem ser crianças de 4, 5, 6 anos, ela vai ficar estourando 4, 5 meses. E aí terminou, o sono está corrigido, ela finaliza com aquela família e segue para auxiliar uma nova família. Né? Uma outra possibilidade também de pessoas que precisam de babá noturna são aquelas famílias que a família trabalha à noite. Então, às vezes, médico que é plantonista à noite, algum pesquisador, algum gerente de alguma empresa, né? Algum profissional que tem um turno de trabalho noturno. E aí ele contrata uma babá para pernoitar naquela casa, cuidando das crianças, supervisionando o sono delas. Então, normalmente, essa babá ela chega, vai organizar, vai dar o jantar para as crianças, etc., colocar pijama, às vezes supervisionar um banho, põe a criança para dormir, e ela deita e vai dormir, acordou, terminou o serviço dela. Essa é uma das vagas mais tranquilas. Né? Normalmente, médicos que costumam contratar babás noturnas, né? Para cuidar quando eles têm plantões noturnos.
E essa babá noturna, o que ela vai executar? Basicamente, quando a família vem para procurar uma babá noturna, a mãe ela quer dormir, ela quer descansar, ela quer alguém que ajude ao máximo. Então, essa babá, por exemplo, noturna, ela não pode chegar na casa e levar caderno de faculdade para estudar. Ela não pode chegar na casa e ficar no celular, levar um livro para poder ler. Ela tem que ir estar disponível para ajudar essa família. Então, o que a gente orienta as nossas funcionárias, as nossas candidatas, nesses 8 anos que a gente vem ajudando as famílias a contratarem e os profissionais a se recolocarem? Você chega e fica disponível. Então, você chega, você vai na mãe e fala assim, mãe, tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Às vezes você vai lavar uma louça, você vai arrumar uma cozinha, você vai passar um pouquinho de roupa da criança. Quando você vê que a criança já está dormindo, que a casa, né, está ficando mais calma, mais tranquila, você já põe o seu pijama bem confortável, e já vai. Normalmente, essa babá noturna ela pernoita no quarto das crianças, então você já vai se dirigindo para o quarto, lembrando que você está a trabalho. Como você está a trabalho, você não deve fazer coisas que são para o seu benefício próprio, ou seja, eu não posso ficar no WhatsApp, eu não posso ficar no YouTube, eu não posso ficar no TikTok, eu não posso fazer leitura de livro, eu não vou ligar a televisão do quarto para poder assistir algum programa enquanto a criança está dormindo, porque eu estou dormindo num quarto que não é meu. E como esse quarto não é meu, eu tenho que respeitar o espaço dessa criança. Então, eu não vou acender a luz, eu não vou fazer barulho, eu vou simplesmente deitar e dormir. E não é uma coisa, por exemplo, que às vezes as babás confundem, a babá noturna não é assim, por exemplo, de manhã eu vou trabalhar como diarista e à noite eu vou ser babá noturna. Não é isso. Você tem que ir para trabalhar com disposição e com energia. Então não é para deitar e dormir e apagar. Porque se a criança chorar, se a criança precisar de alguma coisa, você estiver muito cansado e você não perceber, a família ela vai te dispensar. E aí você vai perder a sua referência. Então você tem que ir com disponibilidade. É uma tarefa, é um emprego. Então você tem que descansar de dia e ir com energia. Embora você vá dormir grande parte da noite, mas você tem que estar com aquele sono de vigília. Qualquer barulho você acorda, qualquer barulho você levanta. Porque normalmente quando a família tem uma babá noturna, ela não tem mais aquela babá eletrônica, né? Então a mãe ela desliga, ela dorme mesmo, ela vai descansar. Por isso ela contrata alguém para fazer essa supervisão ali à noite, né? O próximo perfil de babá que nós temos, o próximo perfil de babá que nós temos são as babás que dormem no emprego. Essa babá que dorme, ela normalmente ela vai para morar, ela entra, por exemplo, numa segunda-feira, sai numa sexta, ou sai num sábado. Algumas casas têm jornadas distintas, por exemplo, a pessoa entra na quarta-feira e vai sair na outra segunda. Mas o fato é o quê? Ela vai para morar. Vocês lembram que eu expliquei que a babá de 12 horas sobra muito pouco tempo? Normalmente, quando a família precisa de uma jornada muito extensa, eles contratam uma babá que vai morar, porque eu pego o serviço às 7 e às 19 horas eu largo. Às 19 horas eu larguei, eu atravesso uma porta, estou no meu quarto, eu vou descansar. Tomo meu banho, vejo minha televisão, estudo, faço meu curso online, leio meu livro, assisto minha novela, minha série, vou rezar, eu faço o que eu quiser, porque aquele horário das 19 horas para lá já é meu horário, eu vou descansar. Então, você tem 12 horas praticamente de descanso. Então, para as famílias que têm uma jornada maior, o benefício da pessoa dormir, morar na casa, ele favorece essa jornada maior. Então, você já entendeu que quando você dorme no emprego, normalmente você vai trabalhar mais. Normalmente as pessoas que dormem no emprego, elas trabalham entre 10 até 12 horas por dia. Recebem a mais porque realmente trabalham a mais. Então, quanto mais horas você trabalha, maior é o seu salário. E, basicamente, você vai para ali cuidar da criança e se você vai fazer o mesmo que aquela babá diurna, né? A babá integral. Então, você vai cuidar da criança, de tudo que é responsabilidade, tudo que é relativo à criança. Então, roupa, alimentação, brinquedos, higienização, limpeza do quarto, limpeza do banheiro, os próprios brinquedos da criança, ajudar ela no dever, no para casa. Normalmente, essa babá que dorme,
você vai ficar cuidando de crianças até na casa dos 3 anos e meio. Porque aí você fica full time, você fica o tempo todo por conta dessa criança. Dentro desse perfil que você dorme no emprego, ainda existem duas diferenças. A gente tem a babá que dorme, que ela é da lei nova, né, de 2015, então ela tem uma jornada, então ela começa, por exemplo, X horário e termina X horário. Terminou aquele horário, ninguém a chama mais, só num caso de emergência, né? Porque, obviamente, eu moro na casa, eu trabalho na casa, a criança está passando mal, eu estou vendo que a família está passando a perda, eu vou lá me prontificar, ajudar. Mas, normalmente, as babás, atualmente, elas têm jornadas definidas, ou seja, ela tem horário para começar e horário para terminar. Porém, ainda existem famílias que contratam babás no perfil antigo, antes da lei ter mudado. É aquela babá que dorme no quarto com a criança, a exemplo da babá noturna, e que ela não tem uma jornada definida, ou seja, ela acorda junto com a criança e dorme junto com a criança. Então, essa babá ela tem que ter uma técnica mais apurada para conseguir colocar a criança num ritmo tranquilo, num ritmo que deu determinado horário, a criança vai dormir. Então, normalmente, essa babá ela vai ganhar um salário maior porque ela tem uma disponibilidade maior. Embora esse tipo de contratação ele não esteja mais previsto dentro da legislação. Então, por exemplo, uma babá que fica 24 horas, ela tem um desgaste muito grande, e aí ela não tem o tempo de descanso que ela precisa para poder recuperar e estar apta e boa para trabalhar no dia seguinte. Né? Mas existem famílias que contratam e existem babás que aceitam, justamente porque o salário é maior, a pessoa quer ganhar mais, ela aceita e para ela está tudo bem. Né? Então, ela acaba trabalhando um pouco mais. Quando é uma babá que é experiente, o que ela faz? A criança acorda, ela brinca, 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 desenvolve, gasta bastante energia. Deu 6, 7 horas, a criança está exausta. A criança deita e dorme é só no outro dia 7 horas. Então, para ela, ela consegue fazer a jornada dela, mesmo dormindo no quarto com a criança. Porém, ela tem aquelas mesmas restrições. Como o quarto não é dela, ela não pode ligar a televisão, mexer no celular, acender a luz, ler um livro. Então, é um pouco mais complexo. Né? Mas também é uma boa opção, porque para quem está buscando um salário maior, aqui dorme, normalmente o salário é maior, e aqui dorme junto com a criança e tem aquela disponibilidade que eles chamam de babá 24 horas, ela costuma ter um salário maior porque ela fica mais tempo disponível. Né? E as tarefas são todas aquelas tarefas que as babás já estão acostumadas. Uma outra modalidade de babá que nós temos também são as babás folguistas. Então, a folguista ela trabalha apenas aos finais de semana ou durante a semana em até 2 dias. Tá? A folguista ela pode trabalhar por até 48 horas. E essa folguista, como o próprio nome já diz, ela entra cobrindo a folga de alguém. Ou seja, essa pessoa está cobrindo, né, o lugar de uma outra babá. Você tem uma babá durante a semana e uma folguista que entra no final de semana para cobrir. A folguista, hoje, ela é uma profissional que ela é uma polivalente. O que é uma polivalente? Ela cuida das crianças e, a exemplo daquela primeira babá parcial, ela também ajuda um pouquinho na casa. Então, normalmente, as famílias hoje elas buscam babás folguistas que sejam flexíveis, ou seja, ela passa um café, ela ajuda a tirar uma mesa do café da manhã, se precisar, ela passa uma vassoura na casa onde a criança vai brincar, ela ajuda a arrumar a cozinha depois que alguém fez o almoço. Então, ela vai ajudando ali no dia a dia da casa. Né? Ela tira uma roupa da máquina e põe para secar, porque no final de semana, como normalmente você tem somente uma profissional, ela tem que ser mais mão na roda, mão na massa. Então, ela é aquela que ajuda em várias tarefas ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, ela tem aquela disponibilidade para ir no clube, para viajar acompanhando a família, para ir no restaurante almoçar, para ir no aniversário, num casamento. Então, ela tem que estar sempre pronta, sempre com roupas coringas para poder acompanhar a família, porque às vezes ela está ali na casa, trabalhando, no apartamento, e a família, olha, tem um aniversário, vamos lá. Ela põe a roupa dela, né, específica para a ocasião, e vai ali acompanhando a família. Então, ela às vezes acompanha a criança em aniversários, em shoppings, em cinemas, em festas do pijama. Então, a folguista ela tem que ser mais flexível. Aquelas babás
com menos idade, com, né, as mais jovens ou as com menos experiência, a babá folguista é um excelente meio de entrada para o mercado de trabalho. Porque como a família está junto com a babá, ela é mais fácil, a barreira de entrada ela é menor. A família ela acaba aceitando mais aquela criança, aquela babá, né, mais jovem para cuidar da criança, porque ela, de certa forma, ela vai ser supervisionada. A família vai estar quase sempre mais próxima, então eles não têm uma resistência natural a ter que ter a experiência, eles não ligam de treinar desde que a pessoa seja proativa, seja disponível, seja flexível, seja maleável. Né? Então, essa é a característica ali da babá folguista. Normalmente, ela trabalha até 48 horas, ela recebe por plantão. Quando você trabalha como folguista mais do que essas 48 horas, aí você tem o direito de ter a sua carteira de trabalho assinada. E, nesse caso, a família passa a te pagar salário. Tá? Quando você é somente folguista até 2 dias direto, 48 horas, por exemplo, eu entro na sexta, saio no domingo, entro no sábado, saio na segunda, você recebe só o valor do plantão, você não tem direito trabalhista nenhum, então você vai receber somente o valor do plantão. Quando você passa disso, você tem a carteira assinada, você passa a ter todos os outros benefícios, férias, 13º, fundo de garantia, se for dispensado depois o seguro-desemprego, né? Então você passa a ter todas essas outras características. Normalmente, as famílias que contratam uma babá folguista são aquelas famílias que precisam de ajuda no final de semana. Então, aquela mãe que tem 2, 3 filhos, ou aquela mãe que quer descansar, ou aquela mãe que quer que a criança brinque, que tem alguém por conta dela o tempo todo para que ela tenha uma boa memória, né, de quando ela era criança, de que ela brincou bastante, que acompanhou, que desceu, que ficou, jogou bola, foi na piscina, que brincou com as outras crianças. Então, aquela pessoa que fica por conta. Então, é como se fosse um aniversário todo final de semana. Então, normalmente, a babá folguista ela vai para trabalhar mesmo. Então, ela trabalha o tempo todo. E a dica é o quê? Se eu sou uma folguista e eu sou boa folguista, eu vou gastar bastante energia da criança durante o dia. Chegou à noite, ela está exausta, ela está assim, com muito sono. Então, ela deita e dorme a noite toda. E aí ela consegue também descansar, porque senão você corre o risco de ficar igual aquela babá que dorme 24 horas, ficar por tempo ininterrupto. Né? O próximo perfil que nós temos são as babysitters. A babysitter é aquela babá que trabalha eventualmente, então ela só trabalha por chamado. Então, por exemplo, eu tenho um casamento, eu preciso de uma babá para me acompanhar, eu ligo para essa babysitter, ela vai, me acompanha, ela ganha o valor daquele trabalho. A diferença da babysitter para a folguista é que a folguista ela vai todo final de semana para aquela mesma família. A babysitter, ela vai conforme a agenda. Então, ela atende uma família hoje, a outra amanhã. Então, normalmente, ela tem uma agenda de clientes. Esses clientes vão indicando. Então, ela cai num grupo que esse grupo, ele precisando de acompanhante, ou precisando de uma eventual, uma família que veio para a cidade, passar o final de semana, essa babysitter ela vai sempre por plantão. Atualmente, a babysitter ela não é tão usual pela questão financeira. Normalmente hoje não existe tanta demanda por babysitter e o valor recebido ele não permite a ela ter o ganho que ela tinha há 4, 5, 6 anos atrás, quando ela conseguia realmente ter um salário muito diferenciado. A babysitter é quase como se fosse uma diarista, se fosse comparar com a doméstica e a diarista, a babysitter com a babá. Então, ela recebe pelo dia trabalhado. E ela pode trabalhar por 4 horas, por 2 horas, por 6 horas, por 12 horas. Tem babysitter que aceita plantão, por exemplo, para viajar nas férias, para fazer viagem internacional. Aí depende do perfil dessa babysitter, né? Para que ela consiga acompanhar a família. Como a babysitter ela vai para uma família nova com muita frequência, essa babysitter ela tem que ter alguns parâmetros. Então, quando ela chega, ela tem que preencher uma ficha de saúde da criança para saber se a criança toma algum tipo de remédio, para saber se a criança tem algum tipo de problema, os telefones de emergência para quem ligar se acontecer algum problema. Então, tem que pegar uns 4 telefones do pai, da mãe, do avô, da avó, qual o plano de saúde que ela tem, para onde que vai com essa criança, se por acaso for necessário levá-la para um atendimento médico, qual o hospital mais próximo. Né? Então, ela tem que ter
toda essa preparação antes de iniciar o plantão dela, porque é uma criança nova que ela começa a cuidar. Então, ela tem que saber por onde abordar essa criança, o que, que a criança gosta, qual que é a rotina da criança, né? Se tem alguma restrição alimentar, alguma restrição de atividades, se toma algum tipo de remédio. Então, quando ela chega, ela tem que fazer um briefing, né? Tem que fazer ali um encontro de informações com a família, preencher uma ficha de saúde e aí sim ela inicia o plantão dela. O outro perfil de babá que nós temos são as babás mescladas ou as babás multifunções. O que é essa babá mesclada? Vocês lembram que eu expliquei lá atrás que a babá normalmente ela fica até os 3 anos e pouquinho? O que acontece? Quando a família ela tem a criança ela fica em casa até por volta dos 3 anos. Os 3 anos, 3 anos e meio para lá, ela já vai para a escola. Ela vai ficar metade do dia fora de casa. Então, normalmente, até os 3 anos, ela tem uma babá que fica integral com essa criança. A criança foi para a escola, ou ela vai contratar uma babá parcial, vai ficar metade do dia, ou ela vai propor para aquela babá que está com ela assumir alguma tarefa da casa, que a gente chama de babá mesclada. Ou seja, aquela babá que ela é babá parte do dia, e na outra parte do dia ela passa a roupa da casa, ou ela cozinha para a casa toda, ou ela arruma a casa. Então é aquela babá arrumadeira, ou a babá doméstica, ou a babá cozinheira, ou a babá passadeira, ou a babá cuidadora de idosos. Porque como a criança vai para a escola, ela tem que ter alguma justificativa para manter aquela profissional ali na casa. E aí essa profissional ela tem que absorver alguma outra tarefa daquela casa. Então, daí surgiu essa babá mesclada, ou a babá polivalente, ou a babá multifunção, né? Que é aquela babá que ela é babá metade do dia e na outra metade do dia ela trabalha ali fazendo uma segunda função da casa. Exceto quando você tem duas crianças e uma foi para a escola e a babá continuou com a outra. Antigamente, por exemplo, há uns 8, 7 anos atrás, a babá ela ficaria em casa cuidando das coisinhas da criança. Com o passar do tempo, as famílias foram otimizando essa mão de obra. Elas foram vendo que não era uma coisa que fazia sentido ter uma profissional bem remunerada trabalhando sem ter o porquê. Né? E aí, com essa otimização, com essas crises sucessivas que nós fomos passando, eles foram reduzindo e realocando as tarefas. E daí surgiu o padrão de doméstica babá, doméstica cozinheiro, doméstica arrumadeira, e etc. Porque para ocupar aquele tempo que a pessoa tinha, e daí também surgiu essa babá parcial, essa babá part-time, que é aquela babá que vai cuidar parte do dia daquela criança. Né? Então, com isso, a gente consegue fechar aí os tipos de babás e as tarefas que essas babás acabam executando. Em questão de salários, é difícil de falar assim, uma média de salário, porque o Brasil é muito grande e a gente tem regionalismos. Né? Então, por exemplo, aqui em Minas Gerais, a nossa sede ela é em Belo Horizonte, a gente está em Minas. Hoje nós temos aqui 4 unidades de agência física para atendimento exclusivo para o cliente doméstico. Aqui em Minas, as babás diurnas, elas costumam ganhar um salário mínimo e meio. As babás que dormem costumam ganhar 2 salários. Mas existem lugares, por exemplo, São Paulo, Rio, que lá você tem uma convenção coletiva, você tem um sindicato, então existe o piso daquela babá. Né? Curitiba. Então depende muito da região aonde você está, mas quase sempre as babás elas ganham acima do salário mínimo. É muito raro uma babá que ganha salário mínimo, salário base. Quase sempre ela tem salários acima, porque é uma mão de obra que ela é diferenciada. E hoje, quando você vai cuidar do filho de alguém, da criança de alguém, aquele é o bem mais valioso que aquela pessoa tem. Né? É aquele bem que ele não ele não é reposto, então não tem como você não dar a atenção devida. Então, para as famílias, isso é muito importante. Então, elas valorizam muito a mão de obra doméstica, principalmente a babá, por isso que existem babás que ganham valores astronômicos, 6 mil, 8 mil, 10 mil reais, e
Às vezes, para você que não está trabalhando, né, ou para você que está ganhando um salário menor, esse valor pode parecer fora de contexto ou fora de um padrão, de um normal, mas esse tipo de babá, ela é uma babá que ela se diferencia. E é isso que a gente vai ver na próxima aula, os perfis que as famílias buscam, né? O que elas buscam, o que diferencia uma babá que ganha, por exemplo, 3 mil de uma babá que ganha 2 mil. O que diferencia uma babá que ganha 2 de uma que ganha 1.500? O que diferencia uma que ganha 1.500 de uma que não está trabalhando? Né? O que as famílias veem como sendo um item valoroso? O que elas buscam? O que para elas conta como valor? Então, na próxima aula, a gente vai ver isso. E agora, né, a gente já está chegando ao final dessa aula. Eu tenho alguns recados, né? Nós só estamos começando, ainda temos muito conteúdo para ver por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o perfil de comportamento que as famílias estão buscando, quais são as habilidades, as competências que você deve desenvolver para ser uma babá de bolso cheio. Eu peço que, se você gostou dessa aula, que você deixe o seu comentário aqui embaixo. Pode colocar as suas dúvidas também, porque nós vamos usar essas dúvidas para produzir conteúdo extra, para enviar para você no seu e-mail, e também para responder no nosso encontro ao vivo e online, que vai acontecer na data e no horário aqui embaixo. Então, você fique de olho no seu e-mail, pois nós vamos mandar o link para você deste encontro lá no seu e-mail. Lembrando que em nosso encontro ao vivo e online, nós vamos falar sobre como passar na entrevista de seleção e como se tornar uma babá de bolso cheio, além de tirar as dúvidas que vocês deixarem aqui embaixo. Portanto, participe. O último recado, né, gente? Recapitulando, nessa aula nós vimos as oportunidades de trabalho com babás, as tarefas que são esperadas de cada uma dessas funções e todos os detalhes na hora da entrevista, na hora de conseguir o emprego, importam. Então, dentro da nossa experiência, a gente tem certeza disso, que essa preparação ela antecede a execução. E como você que vai poder garantir que você não vai esquecer nenhum dos detalhes que você aprendeu aqui nessa aula? Nós preparamos, nós temos um modelo educacional, né? Como um centro de treinamento, a gente tem um modelo educacional que a gente aplica nos nossos alunos, dos nossos cursos. Então, como que você consegue garantir que você não vai esquecer nenhum detalhe do que foi aprendido hoje, nem das próximas aulas? Você vai fazer um exercício de fixação. Então, lá no final desse módulo, dessa aula que você está vendo, tem um link que você vai clicar e você vai preencher um formulário, que é uma provinha online, uma provinha simples, rápida. Esse formulário ele vai te ajudar a fixar essas informações que a gente viu hoje e vai ajudar a dar um panorama para a gente do que você conseguiu reter, do que você conseguiu aprender. Né? Então, a fazer a prova, ao final você tem a sua nota, você tem a oportunidade de ver, da gente ver como você está se saindo nesse treinamento. Né? E também a gente consegue ver o seu feedback, de que você está tirando um bom proveito daquilo que nós estamos ensinando. Nós temos um último lembrete, agora é o último mesmo. Nós vamos ter a nossa aula ao vivo, a nossa aula especial, né? O nosso encontro online. Se você quer saber o dia e a hora, você vai ver aqui embaixo um módulo escrito chamado Encontro ao Vivo, é o último módulo. Esse módulo Encontro ao Vivo, é só você clicar nele que você vai ter o dia e o horário dessa aula. E aí você guarda na sua agenda para você não perder. E todas as instruções para participar. Então, confere lá, data e se prepare, fique atenta para que você consiga participar da aula ao vivo, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas ao vivo. E se você não encontrou o seu presente ainda, não tem problema, você vai enviar um e-mail para esse e-mail que está aparecendo na tela, alexandre@agencialarfeliz.com.br. Nós vamos te responder com o link do seu presente, que são a lista dos documentos essenciais para realizar uma entrevista e um modelo de currículo simples e direto para que você já comece a procurar o seu emprego agora. Então, fique atento ao seu e-mail, lá você vai receber a notificação sobre as próximas aulas e sobre o nosso encontro ao vivo. Eu te desejo uma boa experiência, um bom aproveitamento disso tudo que nós passamos, né? De todo esse conhecimento que a gente está querendo transmitir para vocês.
Para nós, foi um prazer poder ajudar, né, transferir um pouco de tudo que a gente vivencia nesses anos. Hoje, como agência referência, a gente realmente tem um volume muito grande de vagas e com isso a gente viu que agora é o momento, né, de ajudar mais pessoas e que ajudando a corrente O Bem Nunca Para, ao qual a gente participa, é uma corrente onde a gente consegue ajudar e essa ajuda depois ela retorna para as famílias que vão ter babás mais qualificadas e essas famílias depois, então, é um ciclo que nunca acaba. Então, para a gente é um prazer poder ajudar você a se tornar uma babá de bolso cheio. Tá? Um grande abraço e fica com Deus. E até a próxima aula. E fica de olho no seu e-mail. Lá no seu e-mail vai ter todas as orientações para você aproveitar o próximo tema que vai ser muito bacana sobre as características que diferenciam uma babá da outra. Tá bom? Muito obrigado, boa noite e fica com Deus.